Oi gente, eu sou a Aline, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo muito especial para essa programação do Halloween, em conjunto com o Rubens, do Ler Vicia. Ele tá fazendo uma série de vídeos em conjunto com os booktubers do terror, e hoje a gente preparou algo muito bacana para vocês. Nós resolvemos falar das 10 melhores histórias de bruxas que a gente já leu. Então nós escolhemos 10 histórias e separamos 5 histórias das quais eu vou falar e 5 histórias das quais ele vai falar. Então pode ter noveleta, romance, contos, e nós vamos trazer aqui as melhores histórias de bruxa, que tem tudo a ver com esse mês, né, gente? O mês do Halloween, trazer essa personagem aí que muitas vezes pode ser boa e às vezes pode ser maléfica ou horripilante, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou falar das 5 histórias que eu escolhi para apresentar para vocês, e são 5 histórias que valem muito a pena ler. Lembrando que eu não vou fazer uma ordem, porque todas as histórias que eu vou falar aqui, pra mim, mereciam um primeiro lugar. Eu gosto de todas, tá, gente? Então eu não vou, assim, não é ordem de preferência, tá bom? Eu gosto de todas por igual. Então eu vou começar falando de Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Eu posso dizer que esse, assim, é um dos livros da minha vida. Eu amei a leitura desse livro. O Gaiman, ele tem aquele talento de ser um bom contador de história. Então quando ele começa a narrar, você automaticamente quer saber. É como se ele estivesse conversando com você e te contando a história pessoalmente. O Gaiman é pra mim um dos melhores escritores de fantasia de todos os tempos, tá? E esse livro aqui é um livro sensacional. Porque primeiro ele dá uma nostalgia da nossa infância e assim, o Gaiman ele trabalha muito bem com uma fantasia, com uma pitada de horror. Mas nada que fique muito forçado. Ele sabe dosar isso de forma perfeita. E aqui a gente vai ter um personagem que é um homem por volta dos seus 40 anos. Ele tá voltando pro lugar que ele morava, né? Ele vai para um funeral. E quando ele tá voltando, ele passa perto da fazenda onde ele morava e onde morava a melhor amiga dele, né? Quando ele era criança. E ele começa a relembrar então dessa parte da infância dele. E a gente vai ver toda a história então nessa memória dele. Como se ele fosse criança, né? Ele se lembrando. E nessa história, e nessa fazenda mora a Alette Hempstock, a mãe dela e a avó. E essas 3 mulheres, tanto a menina como as 2 mulheres, a mãe e a avó, elas são bruxas, gente. E assim, é um livro fantástico. Acontece que eles acabam se tornando melhores amigos. E um dia acontecem algumas coisas que eu não vou contar. E ele se envolve num problema que ele acaba trazendo do mundo mágico um ser sobrenatural muito perigoso, muito poderoso. E aí as bruxas vão tentar ajudar. E esse menino ele vai passar por muitos problemas. Tem uns toques bem assustadores aqui nesse livro. E enfim, é uma história sensacional, cheia de fantasia, cheia daquela sensação de quando a gente é criança, como a gente enxerga as coisas, nossas memórias, é tudo maravilhoso, gente. Então esse é um dos melhores livros de bruxa que eu já li na minha vida, eu adoro esse livro. O segundo conto que eu vou falar então é Feliz Dia das Bruxas, do Rubens. Eu fiz uma resenha desse conto, vou deixar o link aqui do vídeo pra vocês, e vocês já sabem que eu adorei esse conto. Ele tem uma pegada mais assustadora, mais voltada pro horror, e as bruxas desse conto não é boazinha, gente. Ela come crianças. É muito bom. O próximo conto que eu quero indicar é o Missa Negra, do Duda Falcão, que tá aqui nessa coletânea Mausoléu, que eu já falei pra vocês. Tem resenha desse livro que é espetacular, uma coletânea excelente. E Missa Negra é um conto bem impressionante, gente. Eu fiquei bem impressionada. Vai contar a história então de um homem e a sua esposa que decidem se mudar pro interior, né, pro sítio, onde ele vai se tornar agricultor. E chegando lá, a esposa dele, que era professora, só vivia em livros, ela continua sempre cheia de livros na casa, livros estranhos. Mas o esposo dela, né, o nosso protagonista, que é ele quem narra a história, ele não dá muita atenção a isso, né, ele sempre vê ela com os livros lá, mas não dá muita atenção. Porém, coisas estranhas começam a acontecer. A colheita começa a secar, o gado começa a morrer, e a população começa a suspeitar de bruxaria, de
rituais envolvendo demônio, coisa de bruxa mesmo. E aí eles suspeitam de uma nova família que se mudou a uma fazenda vizinha do nosso protagonista. Eles acham que as mulheres de lá são bruxas e que elas estão fazendo pactos com o demônio e isso está afetando então em toda a região. Certa noite, o nosso protagonista acorda, né, e ele vê a esposa dele se levantar e sair. Ele olha pela janela e vê ela caminhando lá longe. E ele pensa em chamá-la, só que daí ele muda de ideia e resolve segui-la. E o que ele vai encontrar lá é algo bizarro e aterrorizante. Gente, e eu não posso revelar mais nada porque esse conto é simplesmente espetacular, gente, espetacular. Eu acho que é um dos melhores contos de bruxa que eu já li. O Duda Falcão, ele cria uma atmosfera de mistério e tensão, assim, é um conto bem sombrio que vai falar de magia negra, né? Tanto que o nome já é Missa Negra, vai falar desses rituais demoníacos, bruxaria, enfim, é um conto bem completo para quem gosta do tema bruxas, então tá aí super indicado Missa Negra do Duda Falcão. E o próximo conto que eu quero indicar para vocês, que também traz o tema bruxas, é Morella, do Allan Poe. Lógico que não poderia faltar Poe, né, gente? Esse é um conto bem curtinho e eu não quero falar muito da sinopse dele, eu vou dar uma breve resenha, uma breve sinopsezinha para não estragar para vocês, tá bom? Então, Morella também vai ser contado em primeira pessoa pelo nosso protagonista. Ele vai contar que via uma moça muito bela, muito linda, e ele fica encantado por ela e os dois acabam se casando. A Morella, né? Só que a Morella, ela tem alguns segredos. Ela não é uma garota comum. Gente, e é um conto bem curtinho do Poe, mas que tem um final angustiante. Me deixou assim, pasma com o final que ele cria. Então toda a tensão do conto, o leitor já sabe o que vai acontecer, mas você não acredita que é aquilo, sabe? Então todo o conto ele vai te induzindo, vai criando aquela tensão, e o final é realmente uma coisa assim bombástica. É um excelente conto que também vai ter um quê de bruxaria, ok? Então o próximo conto que eu vou trazer pra vocês é Vovó, do Stephen King. Bom, gente, esse conto é muito tenso, é um dos melhores contos da coletânea Tripulação de Esqueletos. E assim, é bem assustador, a atmosfera é tensa o tempo todo. Então esse conto vai trazer a história de um menininho principal, a mãe dele ela toma conta da avó, né, que é a mãe dela, pra família, porque a avó sofreu um derrame, ela tá entrevada na cama, então ela não enxerga, ela não consegue se mexer direito, e a mãe toma conta dela, né, então ela fica na casa junto com a mãe e os dois meninos, pra família. Só que existe um segredo, assim, da família, que essa avó, quando ela era jovem, ela não conseguia engravidar. Então ela abortava um filho atrás do outro, ela tinha um problema que ela não conseguia engravidar e os médicos não descobriam o que era. Aí começou um burburinho na cidade de que ela começou a se envolver com alguns livros de magia negra e mexer com essas coisas de bruxaria. E aí ela parou de ter problemas para engravidar, então ela tinha um filho atrás do outro, ela teve 11 filhos, né, e todos nasceram perfeitamente bem, todos muito saudáveis, só que o marido dela morreu de forma muito misteriosa e ela ficou cega, sofreu um derrame, ficou cega e quase impossibilitada de se mover. Então existe essa parte tensa aí. Um dia, o irmão mais novo, se eu não me engano, do protagonista da história, ele sofre um acidente e a mãe dele tem que levar o menino para o hospital. Ela fala para ele, então você fica aí com a sua avó, explica para ele tudo que ele tem que fazer, a comida dela já tá pronta, é só esquentar no micro-ondas, se ela sentir calor você precisa abrir a janela, enfim, ela deixa tudo explicadinho para ele. E gente, só que toda vez que esse menino tem que entrar no quarto da avó, nossa, gente, é de arrepiar, assim, gente, é muito assustador, é um conto super tenso, é climão mesmo, gente, é aquele terror bem Stephen King, sabe? E é sério, é muito medonho. O final do conto é de deixar você de boca aberta. É um conto sensacional também envolvendo bruxas aí que super recomendo. Tem uma adaptação, né, desse conto com o menininho que faz o Carl do The Walking Dead, só que eu ainda não assisti, não sei se é bom. Eu acho que se chama Pacto Maligno, alguma coisa assim. Eu não vi, tá? Mas eu vou assistir pra depois falar pra vocês se eu achei que ficou igual a história ou não. Só sei que, gente, esse conto do King é muito tenso e, assim,
coitado desse menino, ele passa cada perrengue nessa casa sozinho com a avó, que vocês nem imaginam. Então é isso, gente. Essas foram as minhas indicações de histórias de bruxas para o Halloween. Espero que vocês tenham gostado. O Rubens vai falar de mais 5 histórias que também são sensacionais, que valem muito a pena ler. E se você gostou, dá um joinha, comenta aí se você já leu alguma ou se você tem alguma para me indicar, eu vou adorar saber. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.